nós sabemos, e que nós sabemos que muitos ainda esbarram em situações de não definição ou projetos que não andam com uma população esperada. Mas vou pontuar algumas situações, como eu disse desde o início, sabendo que o senhor tem viajado nas cidades do interior. Lá na frente vou saber também um pouco desse diagnóstico das suas metas políticas, mas primeiro falar que o senhor esteve com o ministro Fábio Faria aqui para o lançamento da questão da banda larga, né, que é um anseio muito grande da população do Piauí, que não tinha acesso. E eu queria saber como é que o senhor viu e acompanhou, né, nessas cidades, nesses rincões mais remotos, a expectativa da população em torno disso, porque é uma expectativa muito grande. Como é que o senhor acha que a economia deve caminhar daqui para frente com esse acesso à banda larga? É verdade. Eu acho que nós vamos passar, Virginia, por uma grande transformação nos próximos anos, no que diz respeito à questão do emprego, né, na forma de as pessoas vão trabalhar. Essa live aqui, eu e você, já é um exemplo claro, né? Normalmente era eu estar aí no estúdio e vai mudar as situações. E essa questão de banda larga, nós temos dois aspectos. Primeiro é levar a banda larga para as pessoas que não têm acesso hoje em dia, às pequenas cidades, aos povoados mais distantes. E esse é um foco do governo federal e uma determinação do presidente Bolsonaro de levar para o máximo possível de municípios. Nós começamos semana passada aqui, trazendo já para 10 povoados, 10 cidades diferentes. Já são 400 pontos que estão sendo instalados aqui no nosso estado e queremos levar isso para muito mais lugares. É um foco e uma determinação. Graças a Deus nós temos essa relação muito próxima com o ministro Fábio Faria e temos conseguido que o Piauí seja um dos estados pioneiros nessa situação. Certo? E outro aspecto é a questão da chegada no próximo ano do 5G. Isso vai ser uma transformação muito grande, de automação, de formas de comunicação. E eu acho que nós temos que ter, hoje o acesso à internet não é só comunicação, é capacitação, é estudo. Você viu a importância que nós temos esse ano para que as pessoas possam receber suas aulas, que não poderiam ser mais presenciais, e a dificuldade de quem tinha acesso à internet, quem não tem o equipamento adequado para fazer as aulas. Então, são série de situações que, apesar de, se Deus quiser, no próximo ano nós vamos nos ver livres dessa pandemia, com a chegada da vacina, se Deus quiser, mas as transformações que aconteceram nesse período não vão mais retroceder. Então, o que diz respeito a acesso à banda larga e ao 5G a partir do próximo ano, serão fundamental para o desenvolvimento do Piauí e do nosso país. Muito bem. E aí eu estava aqui, como o senhor falou, nós tratamos desse tema de internet, de banda larga, nós sabemos que passa, como o senhor falou, por emprego, capacitação, desenvolvimento econômico mesmo, porque sem tecnologia hoje, né, você vê que o mundo todo está funcionando e andando pela pandemia, mesmo com lockdown nos países e tudo por conta da internet. Mas, assim, quando se fala disso, lembra também da questão educacional. Eu gostaria de saber do senhor, como senador, sua preocupação em relação a essas cidades menores, em que, por exemplo, as cidades que a população não tem acesso a ter um computador, e com a pandemia ficou bem complicado, né? A logística das escolas, de retorno às aulas, de volta às aulas para o ano que vem, é um desafio enorme. E aí me veio à cabeça, em relação ao senhor que tem sua base, né, de prefeitos e aliados, como é que o senhor vai tratar isso, independente do partido ou não do prefeito, a atenção à educação, que projetos o senhor tem em relação a isso para o interior do estado? Virginia, esse ano ia ser o meu ano da educação, né? Tudo que eu fiz na saúde nos últimos anos foi muito. O Piauí nunca recebeu tanto investimento nessa área como nos últimos anos. Sim. Na área de saúde. Eu imaginava que esse ano nós íamos ter o foco total na educação, até porque uma pessoa muito próxima a mim foi para o comando do FNDE. Mas por conta da pandemia, eu tive que colocar 90% dos recursos novamente no que diz respeito ao atendimento da saúde. Então, atrapalhou muito o nosso plano. Mas no próximo ano, a minha expectativa é ter um investimento maciço nessa área. Esse ano mesmo, nós já vamos empenhar muitos recursos para pequenas e médias cidades, para equipamentos, escolas, climatização de salas de aulas, melhorar todos os equipamentos das escolas do nosso estado. Eu lutei muito para que, por exemplo, os recursos do Fundeb, que o estado recebeu, fossem totalmente investidos para a educação. Você viu que o governador tentou de todas as formas ingressar no Supremo e nós entramos para evitar isso, para que esse recurso fosse
destinado para a educação, tem a questão da votação do veto do Fundeb, nós estamos lutando para que o governo federal aceite. Então, acho que o próximo ano tem tudo, Virginia, para ser o melhor ano da educação no nosso país. E até, em especial, para o estado do Piauí. Eu espero que isso ocorra e até utilizar os exemplos de sucesso das cidades que nós temos. Nós temos sucesso enorme em Teresina, que é a capital de melhor educação do país, na cidade de Oeiras, que é a melhor, ela e Bom Jesus, as melhores do interior do estado. Então, são esses exemplos que nós temos que trocar experiência para que as cidades que ainda não têm esse foco possam usar essas experiências de sucesso para que a gente possa investir muito, é lógico, também com os recursos necessários para que a gente possa investir em educação no nosso estado do Piauí como um todo. O senhor falou de Bom Jesus, me veio à cabeça a questão do aeroporto lá de Bom Jesus, a questão da Serra da Capivara. Eu considero essa questão da Serra da Capivara quase que uma vergonha nacional. Nós tivemos durante décadas apoio do governo francês, incentivo, e durante essa época toda que eu cheguei a fazer entrevistas com o governador Wellington Dias, cheguei a abordar a questão do aeroporto São Raimundo Nonato, né? Porque é uma região de turismo com referência internacional. E aí o senhor conseguiu, né? Inclusive com a presença do presidente da República e a questão da autorização do início do processo licitatório para aquela região. Como é que o senhor imagina toda essa cadeia produtiva de turismo acontecendo? Em quanto tempo, senador? Bem, ali são dois aeroportos diferentes, né? Você está falando. O de Bom Jesus é uma luta antiga, sim. Desde o Maurício Quintela, que é um feminista, que era um grande amigo meu do Ministério dos Transportes, nós conseguimos naquele início, e veio um processo que, graças a Deus, nós conseguimos agora finalizar e estamos esperando apenas o governo do Estado fazer a licitação, que é um aeroporto de negócio, um aeroporto que será fundamental para o desenvolvimento da região que mais se desenvolve no nosso Estado, que é a região do Cerrado, né? É fundamental nós temos um aeroporto condizente que vai centralizar toda aquela região. O de São Raimundo Nonato é um caso diferente. Lá é totalmente voltado para o turismo no que diz respeito à Serra da Capivara. Lá é um aeroporto que houve um erro no passado, é um aeroporto completamente superdimensionado. Não tinha necessidade daquele aeroporto daquele tamanho, é um aeroporto gigantesco, é um elefante branco daquela forma. Mas já que foi construído, nós temos que botar ele para funcionar. O desafio é conseguir voos regionais para que lá possa atrair mais turistas. Nós temos um problema sério na rede hoteleira que nós não temos. Então, uma série de situações que faltou planejamento. Lá faltou planejamento, atrair investidores. Então, é um projeto que apenas as pessoas, o Estado do Piauí atua apenas em situações pontuais, certo? E não um projeto como um todo de desenvolvimento, planejamento, para que a Serra da Capivara receba os investimentos necessários para se desenvolver o turismo naquela região. Eu misturei os dois aeroportos, mas o senhor foi bem claro, bem cirúrgico na sua resposta. Agora, falando a respeito de tudo isso, que nós sabemos que o senhor político, com certeza, não há dúvida disso no momento, que mais conseguiu, né? Mais recursos para investimento em obras nos últimos anos, né? Aliando-se também ao trabalho de muitas prefeituras nos municípios, no interior, mais destinação de recursos, enfim. E aí, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, isso não é algo que mudou o presidente da República, o senhor teve dificuldade. Mas o senhor acha que conseguia mais recursos na época do Lula, da Dilma, ou vai ser menos agora com o Bolsonaro, apesar da sua ligação muito positiva com o presidente da República? Como é que o senhor imagina esse futuro de atenção ao Piauí? Virginia, não dá para comparar os investimentos que nós estamos tendo no atual governo com os de governo passado. No governo Temer, nós tivemos um bom acesso, até por conta da minha força política naquela época, tem indicado vários ministérios, mas o que o presidente Bolsonaro tem feito nos últimos tempos, no que diz respeito até os compromissos que ele fez, tanto comigo como com o senador Elmano, estão todos sendo cumpridos, todos. Você vê aqui, Transnordestina em plena execução, BR-135, a ponte de Santa Filomena, 50 anos de promessa, nós estamos concluindo muito antes do prazo. É uma obra que era prometida, lá errou por quase um ano, mas início do ano nós já vamos inaugurar, tá certo? As duplicações das saídas de Teresina, que nós estamos em plena execução para Demerval Lobão, e no próximo ano faremos a duplicações para a cidade de Altos. Então, são obras
estruturantes fundamentais para o nosso Estado. Então, não dá para comparar. Qual foi a obra estruturante que veio do governo Lula e Dilma, que o governador conseguiu? Não tem nenhuma, tá certo? Então, são essas obras que têm sido fundamentais para o desenvolvimento do Piauí, e o presidente Bolsonaro tem cumprido todo o compromisso que firmou comigo e com o senador Eumano. Muito bem. Quando a gente fala disso, do senador Eumano ter vindo, né, para somar com o senhor no partido, eu gostaria só que o senhor contasse para a gente os bastidores disso. Como é que foi esse desafio de fazer, entre aspas, esse casamento? Um casamento em torno do Piauí. O Eumano sabe que eu tenho um foco muito maior na questão da minha parceria com todos os municípios piauienses, obras em todos os municípios piauienses, independente de cor partidária, nos 224 municípios do Piauí. E o Eumano tem focado o seu mandato agora nas grandes obras, como as duplicações de Teresina, são obras importantes. Ele tem uma relação muito próxima com o ministro Tarcísio. Então, é um casamento perfeito que houve em prol do Estado do Piauí. Eu acho que nós temos agora benefício do próximo. Você vai ver essa relação com a força do senador, com a força do senador Ciro, com a força de uma bancada de 3 deputados e até outros deputados que podem se somar a isso. Nós teremos uma força política que nunca aconteceu no Estado do Piauí, pelo menos desde quando eu entrei na minha vida pública. Eu acho que só quem tem a ganhar isso é o nosso amado Estado do Piauí. Senador, quanto tempo de vida pública, somando aí, desde que o senhor começou bem jovem? 26 anos. 26 anos. Quase meu tempo de televisão. Estou completando ano que vem 25 anos de TV, tá? E é porque você começou com 5 anos de idade, né? Obrigada, senador. Olha, vamos lá. E aí, dessa história toda que nós falamos de alianças do senador Mano Ferri, nós sabemos que o senhor vem aí de uma maratona enorme, né? Para fazer aí, com certeza, o maior número de prefeitos nas eleições de 2020. E aí a pergunta, e o que se fala, eu tenho certeza que o senhor já foi perguntar sobre isso, claro, né? A abordagem que se tem o senador Ciro Nogueira, ele tem um sonho, um desejo muito grande de ser governador do estado do Piauí. Ele é alguém que já esteve em Brasília por muito tempo, já realizou uma carreira política extensa, e aí o sonho dele agora é sentar na cadeira de governador do estado do Piauí. Sim ou não? Sim, eu tenho esse sonho. É um sonho que não depende só de mim, né? Dependendo da minha vontade, vai se realizar, mas depende muito do quadro político da época. Eu tenho dito que em 2022 os progressistas lançarão o melhor candidato possível. Nós temos diversos nomes, como o próprio senador Eumano, o prefeito Firmino Filho, a deputada Iracema, a deputada Margarete, o deputado Ati. Tem diversos prefeitos do interior que têm uma gestão deficiente que podem vir a ser candidatos. Agora, eu tenho um sonho de transformar todas essas coisas que eu tenho visto errado, rodando o estado do Piauí, essa falta de foco do governo do estado. Você conceber hoje, eu cheguei hoje do litoral, ainda hoje não ter a nossa adutora do litoral, que absurdo. E não é por falta de recursos. Recursos já estão depositados, fruto de empréstimo. Isso é uma loucura. Você vê essa comparação que eu fiz outro dia, as duplicações de Teresina. O governo do estado fez 1 quilômetro por ano. O governo Bolsonaro vão fazer 21 quilômetros em menos de 2 anos. E com dinheiro em caixa. Não é questão de falta de recursos. É falta de planejamento e competência para executar as obras. Então, são situações que eu quero transformar. Eu sonho de mudar isso no nosso estado. Tá certo? Minha relação com o governador é uma relação amistosa. Ontem mesmo falei com ele no telefone de problemas que nós tínhamos que resolver aqui. Eu jamais vou misturar. Eu tenho sempre dito que jamais vou fazer oposição ao Piauí. Sou oposição radical ao governador, mas ao meu Piauí, jamais. Eu quero consertar o que está errado. Quase todas as críticas que eu faço são críticas para corrigir o que está errado. Quando eu critico, eu digo a forma de se fazer corretamente. Isso não posso criticar por criticar. Eu sei que muitas coisas têm suas dificuldades, mas não tem como se conceber nós investirmos num litoral, por exemplo, que hoje falta luz e água. O senhor me disse que esteve recentemente no litoral e falou da questão da adutora, que nós sabemos que a obra ficou abandonada, os empresários agonizam com o turismo local, já vêm penalizados por uma pandemia.
faltaram a energia, chega a faltar 2, 3 dias sem energia elétrica, é um descaso total. E nós não vemos no discurso oficial do governo, como eu falei da Serra da Capivara, Aeroporto de Bom Jesus, nenhum incentivo a esses empresários, como na região dos Cerrados, que eles são empresários que desbravaram praticamente essas regiões sem nenhum incentivo, sem nenhum apoio. Não há saneamento, não há energia elétrica, não há o fornecimento ideal das questões mais básicas para o incremento ao turismo, o acesso também não, né? A logística também para se desenvolver a região. Para essas regiões, o que o senhor imagina que pode ser feito nos próximos anos? O que falta é planejamento e foco. Isso que falta no governo do Estado. Todos os ganhos que o Piauí tem tido nos últimos anos não tem participação nenhuma do governo do Estado. Às vezes eu vejo o governador falando de energia eólica, energia fotovoltaica, não tem participação de nada ali. Iniciativa privada. Total, e o governo usa na propaganda oficial. Às vezes é até vergonhoso, porque quem entende fica... Uma piada, é um governo que vive propaganda. Você vê outro dia, a questão do Cerrado. Meu Deus! Outro dia fizeram uma obra lá que não durou uma primeira chuva. E as pessoas precisando produzir, a maior safra que nós tivemos nos últimos anos, e não tem participação de nada. É um Estado que não falta, não é só recurso. Nós colocamos muito dinheiro, a bancada como um todo coloca dinheiro demais para o Estado do Piauí, como nunca colocou. Nós nunca colocamos tanto dinheiro. O que falta é foco e executar, porque o dinheiro está em caixa. Eu dou um exemplo aqui da questão das duplicações da saída de Teresina. Nós, desde o governo do Machista, esse dinheiro está em caixa. A adutora, já existe o dinheiro. É falta de foco, falta de vontade política de realizar. E porque o governador não tem esse foco, ele muda de assunto toda vez. Ele não termina as suas obras, ele não tem uma vontade política de terminar as obras. Eu tive hoje mesmo lá, saindo ali do Cajueiro da Praia, uma rodoviária que foi inaugurada, uma rodoviária com posto policial. Não funciona. Não passou uma semana aberta. Tinha um posto policial que era para atender os turistas, não passou uma semana aberta. Ele só se preocupou em inaugurar. E ali está milhões de reais investidos e jogado fora. Porque não e tem a orla de Luiz Correia, também é uma orla que é vergonhosa para o nosso estado. A infraestrutura... Não existe turismo no Piauí, não tem planejamento, não tem vontade política de se realizar. E é em lugar nenhum. Não tem investimento. O estado do Piauí hoje vive à sombra de inaugurações do governo federal, de recursos do governo federal, porque o estado não tem a menor capacidade de investimento, porque o governador só se preocupou de inchar a Assembleia com 9 suplentes, o estado completamente inchado, sem capacidade de investimento. Então, isso que eu tenho uma paixão de mudar, tá certo? Se eu mentir para você que eu não tenho vontade de ser governador para mudar essa realidade, eu estaria mentindo. Mas isso é uma situação que nós vamos discutir no futuro. Claro, senador. Assim, o que nós sabemos, eu estou tendo aqui uma conversa, um bate-papo muito leve com o senhor, é o seguinte, que o Piauí, a população do Piauí, às vezes até, vamos ser bem honestos, por falta de esclarecimento no interior, cobra pouco dos seus políticos, né? Porque um governo do estado que está, né, há tanto tempo, um governador há tanto tempo sentado na cadeira, e que nós temos hoje mais assistencialismo, desde sempre, praticamente, do que realmente ações e obras, né? E o piauiense esclarecido, que ama o Piauí, que realmente quer um Piauí melhor, sabe que nós somos sempre lembrados como o patinho feio do país, um dos estados mais pobres, né? Eu até brinco que o governo do Maranhão conseguiu colocar o Maranhão à frente do Piauí, o Piauí ainda é o segundo mais pobre, era o primeiro. Então, acredito, senador, que esse tipo de desejo que o senhor está falando é da maioria dos piauienses. Ninguém quer mais ficar sendo o patinho feio da nação, um estado que é lembrado só por mais pela pobreza, né? E na entrevista que eu fiz com o governador Wellington Dias, ele disse que nós saímos da maior pobreza para a média pobreza. Eu não entendi bem o que significa isso, mas eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor encara essa política de muitos anos de assistencialismo, porque se o Estado for viver os próximos anos só de assistencialismo, a nossa economia também não vai mudar muita coisa, né? Tudo depende de exemplos. Tudo depende de exemplos. Hoje o governo do Estado do Piauí é totalmente voltado para a acomodação política. Você viu que, acabei de citar, no meio de uma pandemia, o governador estava atrás era de convocar mais suplentes para a Assembleia. Né? Em vez de dar o exemplo, aqui é um Estado que tem uma vocação total para beneficiar quem não trabalha. As pessoas aqui só pedem para ficar à disposição do Palácio de Karnak,
O Palácio Karnak, se um dia resolver todos os funcionários do Palácio de Karnak irem trabalhar, seria um caos ali, porque acho que não caberia nem na Limprest, na Igreja São Benedito. Uma loucura. Só o escritório do Piauí em Brasília tem 100 pessoas trabalhando. Veja quantas pessoas realmente trabalham lá. É uma loucura. Está totalmente inchado, voltado única e exclusivamente para a acomodação política, para beneficiar quem não trabalha. Hoje, um professor que fica à disposição do Palácio de Karnak, vai para o Palácio de Karnak para não trabalhar, para ganhar mais. O policial que está na porta de um deputado, de um desembargador, de uma coisa, sai das ruas do combate à criminalidade para ganhar mais, para ficar, às vezes, à discussão sem trabalhar, para ficar na Assembleia, para ficar nas câmaras de vereadores. Então, é uma cultura de beneficiar quem não trabalha. Certo? Então, nós temos que mudar essa realidade. As pessoas que trabalham, o servidor que trabalha, esse tem que ser valorizado, não quem está à discussão para não trabalhar. Então, essa cultura começa pela acomodação política, porque é um Estado completamente inchado, secretarias que poderiam ser reduzidas, porque tratam do mesmo tema. Vou dar um exemplo. Só na infraestrutura aqui do Piauí, nós temos o DR, o INPE, Secretaria das Cidades, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria S-Trans, tudo tratando do mesmo tempo. Podia ser uma tocando. E cada uma tem um secretário, funcionários, prédios, carros. Então, é uma estrutura absurda. Por quê? Porque precisa acomodar deputado para convocar suplente. Então, são essas situações. E o que acaba? As pessoas que vão para lá não tem muito o que fazer. A maioria do secretariado do governador Wellington Dias só tem o carro e o celular. Só é para ter o posto, para ter o salário. Não tem função específica, não tem trabalho para ser executado. Então, esse tipo de situação que começa na cadeia superior vai até os níveis inferiores. Nós temos que mudar essa realidade. Compreendo. Senador, nesse quadro todo que o senhor está falando, e que também eu, como jornalista, falo e tenho acompanhado como cidadã, né, piauiense mesmo, porque, afinal de tudo, né, um jornalista também é um cidadão e passa por essa situação, assim como o senhor é um cidadão piauiense. Há quem diga que o senhor, durante todos esses anos, mesmo com todas as situações, também caminhou ao lado do governador Wellington Dias. Como é que o senhor responde a essa questão, a essa crítica? Eu acho que as pessoas, essa crítica é uma crítica válida, tá certo? Eu acho que eu deveria, no início do governo, você se lembra que nós fizemos um manifesto, fiquei lutando com o governador para modificar, até coloquei os cargos que poderiam reduzir os cargos que eram do partido, mas não tem vontade política do Wellington. O Wellington se acomodou, o Wellington não tem mais vontade de administrar. O que é fato é isso. O Wellington hoje terceirizou o governo do Estado para o secretário de Fazenda, que acaba sendo o governador, de fato. O Wellington passa a maior parte do tempo. Agora, na pandemia, ele ficou mais no Piauí. Mas tempo em Brasília sem ter o que fazer. O Wellington não tem mais vontade de estar, está no quarto mandato, está cansado. Os problemas, foge dos problemas. É uma pessoa boa, o governador Wellington. Não digo, ela é um homem até bem intencionado, mas não tem mais vontade política. Cansou. Até a gestão dele já está cansada. Começou o governo dele já cansado, como se fosse final de governo. Hoje não existe mais expectativa nenhuma nesse governo. Não tem mais expectativa. Se não fosse esse precatório do Fundeb, que se recebeu, se Deus quisesse que ele utilize para a educação, o Estado do Piauí não teria mais capacidade de fazer nenhum tipo de investimento. Só vive buscar empréstimos que não tem foco nenhum. A maioria desses empréstimos foram para quê? Ele chega para o deputado, vou dar tantos milhões para cada um dividir na sua base política para fazer calçamento, sem menor planejamento. Em vez de nós estarmos investindo nas estradas do país, estão caos, em vez de estar se investindo no nosso cerrado. Não existe mais vontade política. O governador cansou de administrar. Essa é a realidade. Eu posso ter até participado, já devia ter. Acho que, como eu fui eleito com ele, que gerava um compromisso, ficou até que houve esse rompimento, mas eu poderia ter tomado alguma atitude antes. Eu não tiro minha parcela de culpa nisso, não. Mas está errado, tudo errado. E ele sabe que está errado. Eu conversei com o Wellington durante a campanha. Tudo que ele colocou em prática, não foi o que eu combinei com ele na campanha. Ele iria fazer um pacto pelo desenvolvimento do Estado, ia chamar todos os poderes, acabar com esse festival de exposição que nós temos hoje no Estado, com as pessoas sem trabalhar. Ele me disse que ia fazer isso, ia acabar isso. E não fez nada. Não fez nada. Nós fizemos essa carta, uma série de sugestões, ele não implementou nada. Então, promovido, a sucedência ele leu. Então, são situações que nós temos que mudar. Tá certo? Eu posso ter errado, ter sido condescendente com isso por um tempo, mas
chega, não tem, nós temos que mudar esse estado. As pessoas estão exigindo que isso ocorra. Né? Você vai ver o recado que o governador vai receber das urnas. Vai ser a maior derrota que o governador vai receber na sua história. Aguarde as eleições, você vai ver o resultado. Veja quantos prefeitos o partido do governador vai eleger. E sempre o partido do governador é o que tem mais prefeitos. Qual a explicação do partido de oposição como o meu ter três vezes mais prefeito que o do governador? Não tem explicação. Isso é um recado que as urnas vão. E eu espero, a minha vontade, é que ele mude. Eu vou ficar a pessoa mais feliz do mundo se ele mudar isso a partir do dia 15 de outubro. Ele vai receber esse recado. Nós temos que mudar isso. Não tem como.